Letra E. Um sistema de lente produz a imagem real de um objeto conforme a figura ao lado. Calcule a distância focal e localize a posição de uma lente que produza o mesmo efeito. Vamos entender o que está acontecendo. Basicamente, eu tenho um objeto, ele está frente a uma lente que está por aqui, ok? E aí, essa lente ela produz uma imagem real aqui do outro lado, tá? Que no caso, essa imagem ela é invertida, tem um tamanho de 1 centímetro, enquanto o objeto tem 4 centímetros. Para a gente entender o que está acontecendo, eu vou mostrar para vocês mais ou menos a ideia. Eu tenho aqui uma lente, tá? Essa lente ela tem mais ou menos as mesmas características que a lente que a gente deve ter aqui, de modo que se eu colocar um objeto na frente dessa lente, ela vai gerar uma imagem real aqui do outro lado. E toda imagem real pode ser projetada. Então aqui à minha direita tem uma luz, uma forte luz, certo? Essa luz é um refletor cheio de quadradinho que brilha. E basicamente eu vou fazer aparecer uma imagem aqui na minha mão, para vocês verem, entenderem mais ou menos a ideia. Quando eu coloco a lente entre a luz e minha mão, tem aqui a aparição da imagem dessa luz, desse refletor. Então vocês conseguem ver um brilho ali, ó. Só que não tem forma nenhuma. Isso quer dizer que está sem foco. Eu tenho que ajustar a posição da lente entre a minha mão e o refletor, certo? Até que eu consiga ver a imagem nitidamente aqui na minha mão. Então vamos fazer aqui, ó. Vocês veem que não tem foco, tá só um brilho mais claro. E eu vou começar a distanciar. Vou começar a distanciar e vocês veem que vai começar a tomar uma forma. Tá tomando forma, tá tomando forma. E agora, ó, apareceu os quadradinhos do refletor. Tá aqui, ó. No refletor são um monte de quadradinho que acende, né? Certo? E ali tá os quadradinhos. Eu consigo até contar quantos quadradinhos tem no refletor. Enquanto que olhar direto pro refletor eu não consigo, né? Então aqui eu tenho uma imagem. Uma imagem, essa imagem que está aqui na minha mão, é uma imagem real produzida por essa lente. Note que aqui eu tenho a imagem na minha mão, aqui eu tenho a lente e ali eu tenho o objeto. Basicamente, o que é pedido para fazer é justamente isso. Eu tenho um objeto, tenho a lente, eu tenho um objeto, tenho a imagem, e eu tenho que achar aqui, de alguma maneira, a posição que a minha lente deve ficar para eu ter essa imagem de 1 centímetro. Um detalhe legal é que ó, meu objeto é 4, minha imagem é 1. O refletor que está aqui à minha direita é mais ou menos desse tamanho. Mas a imagem que vocês viram na minha mão, ela é menorzinha. Seguindo mais ou menos essa regra que está aqui. Então, vamos resolver essa questão, porque ela vai dar um trabalhinho, tá? Matemático, mas acho que vocês vão entender de boa. Um ponto importante é que só existem basicamente 2 fórmulas quando a gente fala de formação de imagem, de lente, tamanho da imagem, objeto e tudo mais. Tudo que está relacionado ali a lentes e a formação das imagens só vai depender dessa fórmula. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é uma fórmula. A outra fórmula que nós temos é a fórmula do aumento, que vê quantas vezes a imagem formada é maior ou menor que o objeto. Como eu mostrei para vocês, esse objeto que está aqui à minha direita, ele gerou uma imagem produzida pela lente, a imagem era menorzinha. Mas quantas vezes menor? Ou quantas vezes maior? Então, a fórmula do aumento vai ser dada por essa expressão aqui, ó. A é igual a I sobre O, que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Se a imagem for 20 centímetros e o objeto for 10 centímetros, eu formei uma imagem maior, né? Aí eu vou ter 20 sobre 10 dá 2, o que vai dar um aumento de 2. Então essa aqui é a fórmula do aumento. Mas também podemos calcular o aumento como sendo P sobre P'. Desculpa, ao contrário. P' sobre P. Certo? P' sobre P. Aí você deve estar perguntando, Jackson, o que é esse P'? O que é esse P? Eu não vi isso. Nas aulas do Se Liga Educação, é muito corrido e às vezes não mostra tudo. Mas eu vou falar para vocês aqui, até porque o objetivo não é só resolver o PET, mas também passar o conteúdo para vocês. Quando a gente tem a formação das imagens e tudo mais, em geral a gente tem um eixo de referência, tá? Aqui em algum lugar nós vamos ter a nossa lente, ok? E de um lado da lente, eu vou estar representando esse mesmo sistema que está aqui. Do meu lado de cá, tem um objeto. Do lado de um lado da lente tem um objeto. Está aqui o nosso objeto. E do outro lado vai ser formada a imagem. A imagem, nesse sisteminha que nós vimos aqui, o objeto é grande, tá? E a imagem é menorzinha, que está aqui à esquerda, ok? Minha esquerda, que seria a direita do vídeo aí. Beleza. Agora, olhando para isso aqui,
o que nós devemos perceber? Que além dos tamanhos, certo? Existem outros parâmetros aqui que são importantes, como por exemplo, a distância da lente ao objeto, a distância da lente à imagem, isso tudo é importante. Os tamanhos, eles são representados pelo I e O. Então aqui I sobre O é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ok? Então aqui ó, tem I, o I aqui na imagem, e o O no objeto. Agora, a distância é representada por esse P e P', onde o P é a distância do objeto até a lente, isso é o P, e o P' é a distância da lente até a imagem, ou da imagem até a lente. Isso é o P', tá bom? E por fim, note que todas as grandezas aqui já apareceu, I, O, P' e P, falta o F. Toda lente, certo? Ela tem um foco, que nem espelhos tem foco. E o foco da lente, isso é interessante, o foco da lente que gera uma imagem real, ou seja, uma lente convergente, depois a gente fala um pouco mais disso e tal, porque senão a gente vai sair muito do foco aqui da resolução do PET. As lentes, elas têm foco positivo ou negativo. As lentes convergentes, que é aquela que gera a imagem do lado de cá, o objeto está de um lado e a imagem é gerada do outro lado. Essas são lentes convergentes. Essas lentes têm foco positivo. Agora, tem as lentes que o objeto está do lado de cá e a imagem é gerada do mesmo lado que o objeto. Essas são as lentes divergentes, ok? E essas lentes têm um foco negativo. Agora, um ponto importante, falando de positivo, negativo e tudo mais, é que nessa fórmula aqui em especial, é muito comum você ver ela com um sinal negativo aqui, em P', menos P' sobre P. Por que tem esse menos? Isso é uma questão de conversão, quando você está trabalhando com números negativos, números positivos, e esse menos, em geral, aparece porque a gente costuma colocar a nossa lente no ponto zero, tá? E aí você vai ter para cá um tamanho, certo? Onde o P, por exemplo, pode ser, vamos colocar aqui o P está em 30 centímetros, certo? E o P', como aqui é o zero, o P', a posição da imagem, ela vai ser negativa, menos 10. Por isso que tem esse menos aqui. Porque aí você pega esse menos com esse menos, vai dar mais, ok? Aí divide, faz a divisão e você acha um aumento, tá? Porque não existe aumento negativo. Quando você tem uma imagem menor, é porque esse resultado aqui não é para dar negativo, é para dar menor que 1. Então vamos dizer aqui, ó, se aqui for 10... Se aqui tiver 30 e aqui tiver menos 30, ou seja, eles estão equidistantes da lente. Se eles estão equidistantes da lente, a lente está no meio. 30 para cá tem a imagem, 30 para cá tem um objeto. Quer dizer que eles vão ter o mesmo tamanho, essencialmente. Então, como é que eu vou ver isso? Eu pego esse menos 30, coloco aqui, vai ficar menos com menos, vai dar mais 30, dividido por 30, que é esse de cá, o P, né? Isso vai dar 1. Quer dizer que a imagem, o aumento, a imagem, ela é o tamanho dela é equivalente a 1, é como se aqui fosse 100%, né? 1 é equivalente a 100%, tá? Agora, se ele tiver menos 60, ou seja, está mais distante, menos 60, coloca aqui, aqui vai dar 60, menos com menos vai dar mais, vai dar 60, 60 dividido por 30 vai dar 2. Isso quer dizer que a imagem que tiver em menos 60 vai ter o tamanho 2 vezes maior que o objeto, tá bom? Então, esse menos ele aparece de vez em quando na fórmula, mas eu, particularmente, não gosto de utilizar ele. Por quê? Porque eu não uso o sinal nem aqui e nem aqui. Para não ter problema, porque quando você começa a misturar as fórmulas, é muito legal quando você está trabalhando só com essa. Aí você usa de boa. Agora, quando você trabalha com essa e essa ao mesmo tempo, isso causa uma confusão. E aí, às vezes, você coloca o menos, aí você pega esse menos e coloca de novo, e já tinha o menos da fórmula, ou você não colocou menos da fórmula, mas colocou esse. Isso gera uma confusão terrível. Eu não gosto de trabalhar com esse sinal, e aí eu também não trabalho com o sinal aqui. Eu considero que os dois lados são positivos. É uma coisa meio ilógica, mas funciona. Até porque tudo que a gente faz aqui, no final das contas, é uma semelhança de triângulos, ok? Lembra da semelhança? A lente está aqui no meio. Lembra da semelhança de triângulos que a gente vem aprendendo desde as lentes, dos espelhos planos? É semelhança de triângulo. Então, a imagem que eu tenho aqui, ela é proporcional ao tamanho do objeto e à sua distância. Note que se eu afastar mais, a minha imagem fica maior. Se eu aproximar mais da lente, minha imagem fica menor.
Então, não vamos usar esse sinal negativo. E eu, particularmente, aconselho muito meus alunos a não usar para não correr o risco de cometer um erro na prova, colocando o sinal duas vezes, deixando negativo onde não é e tudo mais, tá bom? Então, a gente vai considerar que tudo é positivo. Acabou. Beleza, tendo ideia isso foi uma introdução. Tá aqui, só existem essas duas fórmulas e é com elas que a gente vai se virar. Eu já fiz o desenho aqui propositalmente igual ao que está na questão. Nós vamos ter um objeto aqui de 4 centímetros, ok? E uma imagem de 1 centímetro. Coloquei um vídeo de novo. E uma imagem de 1 centímetro. Tá aqui, ó. 1 centímetro. Só com essa ideia aqui, ó, de objeto tamanho 4, imagem tamanho 1, a gente já consegue resolver praticamente quase tudo. Tá? Sem fazer conta, mas a gente vai fazer as contas para mostrar. A primeira coisa que foi pedida foi o seguinte: qual é o foco da lente? A única fórmula que tem foco é essa daqui de cima, a de baixo eu já apaguei. É essa daqui de cima, que tem aqui ó, o foco. Ou seja, eu tenho que usar essa fórmula para achar o foco da lente. Porém, eu não sei nem o valor de P e eu não sei nem o valor de P'. Como é que eu vou achar o foco da lente se eu não consigo determinar o valor de P e o valor de P'? É muito simples. O que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pausar isso aqui. Não dá para resolver porque eu não tenho dados, por falta de dados. Então, eu vou tentar achar o valor de P e P' primeiro. Depois eu volto nessa questão aqui e resolvo ela. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Na resolução... na questão, ele te dá uma informação a mais. Ele fala que a distância daqui, da posição do objeto, até a imagem vale 100 centímetros. Ok? Se vale 100 centímetros, o que a gente pode concluir? Que P mais P' é igual a 100. Certo? P mais P' é igual a 100. Isso a gente conclui, né? Beleza. Só que aqui eu tenho duas incógnitas, duas coisas que eu não conheço, e uma única equação. Isso quer dizer que a gente não tem como resolver isso ainda. Por quê? Se eu tenho dois valores que eu não conheço dentro de uma única equação, isso não tem resposta, porque qualquer valor que eu jogar aqui, eu jogo um outro valor para cá e eu consigo encontrar o valor 100. Por exemplo, 50 mais 50 dá 100, 30 mais 70 dá 100, 10 mais 90 dá 100. Então tem infinitos valores, não está amarrado isso. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. E onde é que eu vou arrumar outra equação que tenha P e P'? Aí eu lembro da equação do aumento. Eu lembro que o aumento, vamos colocar aqui, ó. O aumento é igual a I sobre O, que é igual a P' sobre P. Correto? O que é I sobre O? É o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Tamanho da imagem 1, objeto 4. Então eu vou ter, e isso aqui eu vou ter aqui uma relação, não preciso desse A, porque eu não quero exatamente o aumento. Eu só quero essa relação aqui, ó. Então o que eu faço? Aqui eu vou colocar 1 sobre 4. Então, P' vai ser igual a 1 sobre 4. Aí eu pego esse P, tá dividindo aqui, jogo para o outro lado, vai vir multiplicando, né? Então vai estar aqui, ó, vezes P. Ou, vamos melhorar logo aqui, P' é igual a P dividido por 4, ok? Beleza, então agora eu consegui duas equações. Eu tenho essa e eu tenho, vou escrever aqui para cima, P' é igual a P dividido por 4. E eu tenho duas expressões. Tá aqui, ó, as nossas duas equações. O que eu posso fazer? Agora que eu tenho duas equações e ambas têm P e P', eu vou colocar uma dentro da outra, vou resolver um sistema. Esse sistema aqui é fácil resolver da seguinte maneira. Vou pegar a de cima e no lugar de P' eu vou colocar P sobre 4. Então eu vou ter P mais, ó, P', eu vou colocar P sobre 4. P sobre 4, certo? É igual a 100. Vou juntar tudo isso aqui, ó. 4 vezes P, 4P, mais P, 5P. 5P sobre 4 é igual a 100. Ou, melhor, P é igual a... Joga aqui, ó, 5 sobre 4. Vou jogar o 4 multiplicando, vai ficar 4 vezes 100. E aqui tem um 5 multiplicando, vou jogar dividido por 5. P é igual, ó, 4 vezes 100 dá 400. Dividido por 5 vai dar 80. Então, P, que é a distância, P aqui, ó, vale 80. Como eu já achei P, eu posso voltar nessa de cima. P' é P sobre 4, que é 80 dividido por 4, que é igual a 20. Pronto.
Achei tanto P' quanto P. Agora, vamos ver se está fazendo sentido. Por quê? Qual é a regra aqui, ó, que foi dada na questão? Que a distância entre o objeto e a imagem tem que dar 100. Se eu tenho P valendo 80 e tenho P' valendo 20, isso está dando 100? Tá, ó, 80 mais 20, 100. Então tá certo. O que já faz, a gente já podia chegar nesse resultado sem fazer conta nenhuma. Por quê? Porque essa distância aqui, ó, como a altura aqui é 4 vezes maior que a imagem, o P ele tem que ser 4 vezes maior que o P'. É a ideia da semelhança de triângulos que a gente vem falando desde os espelhos planos, ok? É a semelhança de triângulos. Então, como é que eu consigo dividir 100 ali, de modo que eu vou ter 4 vezes maior de um lado do que do outro? É o 80 e o 2, e o 20, desculpa, o 80 e o 20. Note que o 80 é 4 vezes maior que o 20, tá bom? Beleza, com isso a gente resolve, na verdade, a segunda parte, porque ele pede para que a gente localize a nossa lente. E localizamos, a nossa lente está distante do objeto 80 centímetros e está distante da imagem 20 centímetros. Agora a gente vai pegar esta aqui de cima. Por quê? Porque para finalizar, foi pedido para a gente o valor de f. Então vamos resolver aqui o valor de f. Ó. 1 sobre f é igual... eu costumo fazer o seguinte, eu junto isso aqui tudo em uma única expressão. Como? Multiplica aqui os denominadores, ok? E soma em cima, cada um aqui em cima nos numeradores, depois dividir. É tipo isso aqui, ó. Vou fazer aqui para você. Eu vou fazer passo a passo primeiro, depois eu apago e vou colocar a forma resumida. É isso aqui que eu vou fazer, ó. 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Eu vou multiplicar aqui por P' e aqui em cima por P'. Lembrando que se eu multiplicar em cima e embaixo uma fração, não muda o resultado, então continua valendo, ok? E aí, ó, note que aqui eu vou ter P e P'. Desse lado de cá, eu vou multiplicar aqui por P e aqui em cima por P, certo? Então, aqui eu tenho P e P', aqui eu também tenho P e P'. Isso significa que eu tenho os denominadores iguais. Então, eu posso juntar essas frações aqui assim, ó. Posso juntar e colocar um único denominador. P e P'. P e P'. Certo? Como aqui está 1 e aqui está 1, eu não preciso colocar 1, já que está multiplicando, né? 1 vezes P'. E aqui, ó, fica P' mais P. Essa compactação, assim, a gente faz muito, muito. Se você, quando você for para o terceiro ano, que você vai aprender circuitos em paralelos, 1 sobre R é igual a 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quando você tem essas somas assim, ó, de números invertidos, a gente normalmente cai nisso aqui. A gente costuma fazer muito. Só que decorar dessa maneira fica mais difícil. É mais fácil decorar assim, ó, a fórmula e depois simplificar, tá bom? Então, como é que vai ficar a forma final aqui? Ó? Vai ficar P', né, mais P, dividido por P vezes P'. Ok? Então, isso aqui, 1 sobre P mais 1 sobre P', é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Ah, Jackson, eu achei muito difícil. Se você está em casa, está com a calculadora, só você jogar esses valores, tá? E depois somar. Eu não estou com a calculadora aqui. Então, é uma coisa do físico, uma coisa do matemático, de quem trabalha com exatas, é mais fácil fazer conta com letras do que com números. Por quê? Porque letra você vai trabalhando, mas não vai respondendo nada. Quando você chegar na forma final, você responde. Você faz toda a conta ali, às vezes um físico faz 20 páginas de conta só com letras. Se fosse número, a chance de você esquecer uma vírgula, esquecer um algarismo é muito grande, somar errado é muito grande. Enquanto com letra você não soma e subtrai. Você deixa assim, ó. Eu não multipliquei, eu deixei só aqui, P vezes P'. Lá no final que eu vou multiplicar, depois que eu terminar minha conta. Então físico, matemático faz muita conta com letra e não com número. Só no final que a gente coloca os valores de cada letra e aí a gente faz uma única vez na calculadora. Uma única vez e não a cada linha de conta, entenderam? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu disse que ia apagar. É o seguinte. 1 sobre F é a mesma coisa que isso aqui, ó. P' mais P, só P, não 2 vezes P', vamos lá. P' mais P, que multiplica, dividido, né, pelo P vezes P', certo? Tá aí a nossa expressão. Agora sim, tá bem mais compacto, menorzinho, agora que eu posso substituir os valores. E quais são os valores? Vamos lá. 1 sobre F é igual... Quanto vale P'?
P' vale, ó, 20. Mais, quanto vale P? P vale 80. Correto? Vamos lá. Agora, quanto vale a multiplicação de P e P'? Vai ser aqui, ó. 20 vezes 80. Correto? Ó como ficou bem pequenininho, bem facinho. 20 mais 80 dá 100. Eu vou ter que apagar aqui em algum lugar. Vou apagar aqui em cima. Vamos lá. 1 sobre f vai ser igual 20 mais 80 dá 100. Dividido 20 vezes 80. 20 vezes 80, eu vou fazer 2 vezes 8, 16. Aí eu pego, ó, tem um zero aqui, tem um zero aqui. Então esse aqui tem 2 zeros, certo? Eu posso cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. E eu vou ter que 1 sobre f vai ser igual a 1 sobre 16. Eu inverto isso aqui agora eu posso inverter, porque só tem uma fração. Tendo uma fração de um lado e uma única fração do outro, aí você pode inverter, tá? Quando estava daquele jeito assim, ó, 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', eu não podia inverter, porque eu tinha duas frações do outro lado. Agora, quando eu tenho uma fração de um lado e uma fração do outro, aí eu posso inverter. E eu vou inverter. Vou inverter para ter o quê? O inverso aqui, ó, de 1 sobre f, vai ficar o f em cima, dividido por 1, é o próprio f. Então, eu vou ter no final f é igual... Aqui, ó, quando eu inverter, vai ficar 16 em cima, 1 embaixo, vai dar 16. F é igual a 16, tá? Então, esse aqui é o nosso valor do foco. E o nosso foco tem 16 centímetros, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, é uma questão um pouquinho longa, mas isso é a real aplicação.